O teólogo Leslie Newberg diz: "Não fomos criados para sermos conformados ao mundo, mas transformados pela renovação de nossas mentes." Deus usa oportunidades e mudanças na história para chacoalhar o seu povo de tempos em tempos para fora de sua conformidade com o mundo. Diante dessa afirmação, eu pergunto: o que Deus está chacoalhando em seu povo? Que novo mundo surgirá para esse povo? Olha quem está aqui. Gente, deixa eu primeiro agradecer a João pelo convite. Eu me senti querido e privilegiado em poder estar com vocês hoje aqui. Logo depois também aí da ida e da saída do pastor Gustavo, que vai fazer muita falta, tenho certeza que não só na vida de vocês, mas principalmente na minha vida também. Ele era um amigo bem querido. Mas o João me convidou e prontamente eu aceitei o convite, porque eu sempre gosto de estar com vocês. E aí tecnologia é um negócio impressionante, né? A tecnologia me permite estar com vocês aqui, mesmo estando em Petrolina, mesmo estando a 450 quilômetros de distância. Louvado seja Deus por isso. Domingo passado, a gente iniciou uma série de mensagens aqui na comunidade denominada Novo Mundo, que tem como objetivo trazer à nossa mente o novo mundo que já era para existir em nossas vidas, mas por diversos motivos isso não aconteceu. E a gente hoje, domingo, né, dia 17, a gente vai continuar essa série de mensagens aqui. E hoje eu queria compartilhar um desses capítulos, um desses episódios, de fato, o que a gente compartilhou domingo passado aqui na comunidade com vocês. E se vocês gostarem, assim, olha, tá uma série muito boa, gostosa de se ouvir. E Deus tem falado aos nossos corações, então eu queria te convidar também a, depois que terminarem os cultos, depois que vocês assistirem os cultos da comunidade também, se quiserem acompanhar essa série, corre lá no meu canal e assiste, que vai ter novos episódios. Hoje mesmo, 6h30 da tarde ou da noite, já começa a sair um novo episódio, o capítulo 2. Sabe, porque desde o início dessa pandemia, dessa interminável quarentena, que parece que não acaba muito, que não acaba nunca, né? Seja aqui ou seja aí no Ceará, tem perguntas que têm questionado os cristãos brasileiros, de todas as denominações, de todas as origens, sejam protestantes, católicas, né, pentecostais. Tem algumas perguntas que têm questionado esses cristãos. E uma delas é do tipo assim, quando poderemos voltar? Quando a igreja vai poder voltar a funcionar? Quando teremos culto presencial de volta? E de certa forma, até existe uma certa pressão para que tanto os líderes, os presbitérios, os pastores voltem com isso logo, quanto também os governadores e prefeitos autorizem a volta dos cultos. E isso me fez levantar uma série de perguntas, de questionamentos na minha cabeça, do tipo da qual assim, o que leva esse povo ou um povo querer se reunir tanto, mesmo diante de tantas recomendações do Ministério da Saúde, dos governadores, dos líderes, para evitarem aglomerações? Será que essas pessoas têm mais fé do que outras? Será que eles não se preocupam com os outros? Eu me fiz muitas perguntas para, de certa forma, tentar entender, para, de certa forma, tentar compreender o porquê desses questionamentos e dessa certa pressão. E, meus queridos, eu cheguei a uma conclusão que para podermos compreender isso, nós primeiros precisamos compreender o Brasil, compreender o brasileiro. Porque, gente, se tem uma coisa que a história nos mostra, é que historicamente nós somos um povo religioso em tudo. Mas em tudo mesmo, gente, é em tudo. Isso vem desde a nossa colonização, enquanto a Alemanha e alguns países da Europa pegavam fogo em 1500, né, por causa dos movimentos da Reforma Protestante. Os portugueses, eles descobriam, invadiam o Brasil, essa é a palavra, eles invadiam o nosso país e encontraram aqui os índios, que por si só já eram muitos religiosos e hoje ainda são, têm a sua fé, a sua religiosidade. E na ajuda dessa colonização, dessa conquista, eles trouxeram os jesuítas para catequizar os índios, né? Ou seja, do dia para a noite os índios tiveram que ser educados e cristianizados. Eles tiveram que se tornar cristãos. Mas por que eu fui tão longe
para podermos compreender o cenário atual. Para mostrar, meus queridos, que dentro do nosso DNA existe essa religiosidade desde o nosso início, desde a nossa fundação como nação. E esse DNA religioso, como eu tenho chamado, ele só aumentou durante os anos. Durante esses 520 anos de nação brasileira, esse DNA religioso ele só foi aumentando. Uma mostra de que nós, como brasileiros, somos extremamente religiosos em tudo. Nós só precisamos olhar à nossa volta, nós só precisamos parar um pouco para vermos. Por exemplo, se nós olharmos em nossas voltas, nós vamos ver que nós colocamos nome de santos nas nossas ruas. Em Juazeiro é uma prova disso. Nós temos Rua Padre Cícero, Rua Santa Isabel, Rua São Francisco, tudo isso. E quando todos os nomes dos santos acabaram para tanta rua como tem na nossa cidade aí, colocaram a rua Todos os Santos no centro da cidade. Isso mostra um pouco da nossa religiosidade. Nós também temos enormes esculturas ou estruturas espalhadas mundo afora, o Brasil afora, que fazem referência à nossa religiosidade. Não só a estátua do Padre Cícero aí no morro, mas também nós temos como, por exemplo, a do Crato, como também a do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, estado aí do nosso querido e saudoso João. Isso mostra um exemplo da nossa religiosidade. Nós temos um estado chamado Espírito Santo, apontando isso. Vê a profundidade, como nós somos religiosos em tudo. Nossa religiosidade, meus queridos, vai muito mais além. A gente tem o costume de colocar nome bíblico em nossos filhos, em nossas filhas, ou nomes de santos, nomes de grandes homens e mulheres que professaram a fé cristã. Nossas comidas também representam e carregam a religiosidade que está em nosso meio. E a gente ainda vai mais além, muito mais além do que isso. Por exemplo, quem aqui nunca viu aquelas microempresas ou grandes empresas que carregam a referência à religiosidade? Por exemplo, Mercearia Padre Cícero, Oficina Mãe de Deus, Açaí Elohim, como eu tenho um próximo aqui de casa, o açaí que eu frequento. Isso vai mostrar a nossa religiosidade. E claro que ela vai muito, mas muito mais além do que isso mesmo, sabe? O nosso DNA religioso, ele é maior do que isso. E isso foi só para a gente ter um vislumbre do tamanho da nossa religiosidade. E diante desse panorama, eu até consigo, meus queridos, compreender. Porque existe essa pressão para que esses encontros presenciais voltem o quanto antes. Para que os pequenos grupos voltem, para que todos os cultos, missas, enfim, aconteçam o quanto antes. Pois o relacionar-se com Deus é algo muito implícito dentro de cada um de nós. Por conta, sim, do nosso DNA religioso, mas não só por isso. Mas também porque esse nosso DNA religioso ele está implícito não só no brasileiro, mas em todo ser humano. Desde sempre. E para ver isso, eu queria ler um texto com vocês. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17, a partir do verso 24. Enquanto você abre, enquanto você vai folheando aí sua Bíblia, eu vou trazer um pouquinho do plano de fundo aqui do texto. Atos 17, ele se dá historicamente na cidade de Atenas, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele não mais está acompanhado por Barnabé, porque eles discutiram, eles brigaram por causa do Marcos. E, gente, discussão, briga que o povo cristão hoje nem sabe o que é discutir, Vive em amor perfeito. Bom, mas naquela época eles discutiram e se separaram. Então agora Paulo ele segue na sua segunda viagem missionária, agora acompanhado de Silas e Timóteo. E esse texto se dá na cidade de Atenas, que para mim é uma das melhores pregações, ou textos que o apóstolo Paulo tem, exposição do Evangelho. Paulo estava em Atenas esperando Silas e Timóteo, que ficaram em Bereia, cidade anterior, a da qual Paulo teve que fugir por estar pregando o Evangelho para não ser morto. Então Paulo e Bereia ficaram lá para auxiliar os cristãos que eles formaram, e Paulo esperava eles em Atenas. Então, quando Paulo chega em Atenas, ele observa a cidade, ele observa os deuses, e a gente tem esse texto que se dá agora. Atos 17, 24 a 28. O texto diz o seguinte, O Deus que fez o mundo e tudo que nele há,
é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Até aqui. Então, por que nós temos esse DNA religioso dentro de nós? Porque nós somos feitos dele, nós somos feitos à imagem de Deus, imagem à semelhança. Deus nos criou, Deus que criou todo o universo, por isso nós temos esse DNA religioso. Nós também, o nosso sopro de vida também vem nele, como testemunho os textos de Gênesis capítulo 1 e 2. 1:26a diz, então Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O capítulo 2, verso 7 diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser vivente. E como diz o texto de Atos, de um só, Deus fez todos os povos da terra, os judeus, os brasileiros, os americanos, os chineses, os ingleses, todos, e por incrível que pareça até dos argentinos, por mais que eu não concorde com isso, que eu não gosto de argentino, Deus fez também os argentinos, né? E interessante é que Deus determinou o tempo em que cada um desses povos, dessas nações nasceria, surgiria, o seu determinado local de habitação. Isso só mostra que nada foi por acaso, que nada é por acaso. O nosso DNA religioso vem da nossa criação, pois nós somos criados para se relacionarmos com Deus. É daí onde vem esse nosso desejo, essa nossa vontade de se relacionar. O problema, meus queridos, é que nesse processo o ser humano ele se rebelou contra Deus. Ele decidiu tomar suas próprias decisões, viver por conta própria. Bem parecido com os adolescentes que a gente tem hoje em casa, né? Bem parecido com esses aborrecentes, melhor dizendo, que aos 12, 15 anos acham que sabem tudo, que são dono dos próprios narizes, que muitos dizem e pensam, quando eu tiver 18 anos eu quero ganhar bem, ter minha casa, meu carro. Gente, eu conto ou vocês contam para essa turminha aí que não é bem isso. Que a vida adulta não passa de lavar a louça e pagar boleto. Esse é o resumo da vida adulta. Mas enfim, a humanidade, os nossos primeiros pais, eles meio que tiveram essa crise de aborrecência, né? E resolveram tomar as suas próprias decisões, andar por conta própria. O resultado disso é que o ser humano ele acabou se separando de Deus, caminhando para um lado oposto a Deus. Desde então o ser humano ele busca voltar a se relacionar com Deus, voltar a se relacionar com o Eterno. Porém, isso é impossível para o ser humano. A humanidade ela não consegue fazer isso por causa dessa nossa rebelião. Essa rebelião, ela nos tirou a compreensão, nos tirou a percepção de Deus. Essa imagem de Deus ficou meio que distorcida, desfocada. Por isso, nós não conseguimos voltar para Ele. Mas o interessante é que por causa desse nosso DNA religioso, nós nunca desistimos. Porque dentro de nós há esse DNA religioso, essa vontade, essa necessidade de se relacionar com Deus, de estar em Deus. Né? Daí vem também toda a variedade de religiões no mundo, né? A variedade de religiões, de crenças, de fé. Sobre isso, eu gosto muito da afirmação de um escritor americano chamado David Foster Wallace. Ele diz o seguinte, nas trincheiras diárias da vida adulta, não existe ateísmo de verdade, não existe ausência de culto, todo mundo cultua. Nossa única escolha é o que cultuaremos. Deixa eu ler novamente. Nas trincheiras diárias da vida adulta, não existe ateísmo de verdade. Não existe ausência de culto. Todo mundo cultua. Nossa única escolha é o que cultuaremos. E um detalhe, olha a profundidade dessa afirmação dele. O grande detalhe é que esse cara aqui, o David Foster Wallace, ele não era cristão. Por isso, sua afirmação tem um peso muito maior, muito grande.
E de fato, meus queridos, o sentido de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações é buscar a Deus. E mesmo que tateando, como diz o texto de Atos que a gente leu, eles querem encontrar a Deus, né? Mas a nossa rebelião nos fez perder a direção, o propósito, o foco, né? A percepção de Deus. Mas o sentido, sim, de todos os povos, de todas as raças, é buscar a Deus. Em Romanos 1, isso deixa bem claro. Romanos 1, 19 e 20 diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, mesmo com a rebelião, Deus deixou caminhos, Deus deixou trilhas para que o ser humano pudesse lhe encontrar, para que o ser humano pudesse ir em sua direção, ou seja, a criação. E eu já afirmei isso algumas vezes, acredito que aí em Juazeiro também, e vou continuar afirmando, sabe? Porque o Brasil ele foi privilegiado, meus queridos, em relação à criação. Deus olhou para nós com carinho, Deus se revelou de forma única e privilegiada para nós. Por isso que nós temos o famoso ditado que diz que Deus é brasileiro. Sabe, pensa aí nas nossas belezas naturais. Pensa aí como o Brasil é belo. E se eu começar, gente, eu vou longe. Porque eu começo a vislumbrar as nossas praias. E modéstia à parte, João, que me desculpe, o Brasil é lindo. E o Ceará, gente, em questão de praia, nós temos as melhores praias do mundo. Eu começo a ver aqui, olha, Beberibe, Majorlândia, Canoa Quebrada, Morro Branco. Gente, sabe, e vai descendo ali, a gente vai passando pelos outros estados no Nordeste, as praias são lindas. No Piauí nós temos ali não só praias, nós temos o Centro Arqueológico Rupestre, né? Gente, é lindo. Mas também, claro, temos as praias do Sul e Sudeste, João, ali não, são bonitas. Isso mostra a nossa beleza. Gente, vem cá. Gisele, vou puxar um pouquinho tua sardinha agora. Vocês já conheceram ali a Chapada Diamantina? Gente, eu não sei quem teve o privilégio. É lindo. É maravilhoso. Vocês precisam ir lá se um dia vocês puderem, né? Se organizem um dia para talvez vocês passarem por lá. Deus ali se revelou de uma forma única na Chapada Diamantina. Isso mostra, meus queridos, que o Brasil é lindo, sem falar na nossa diversidade cultural. De norte a sul, leste a oeste no país, somos um povo extremamente vasto, com uma diversidade que só ressalta a beleza do brasileiro, a essência do brasileiro, de ser um povo alegre, lindo. Diante de tudo isso que eu falei com vocês, que eu mostrei agora, eu preciso concordar com o nosso ditado. Ele não é à toa. Deus, de fato, é brasileiro, né? Ele é brasileiro, assim. Eu preciso concordar porque, gente, Deus se revelou de forma única para o nosso povo. O problema, meus queridos, é que de tanto tatear, tentando encontrar a Deus de alguma forma, nós adoramos toda a sua criação, menos a Ele. Como diz os versos seguintes do texto de Romanos, se você quiser continuar lendo. O problema é que, tateando como cegueta, a gente acabou parando e adorando a criação. Nós passamos a adorar os homens, os animais, nós começamos a adorar o próprio intelecto e não reconhecemos Deus nisso. Acabamos adorando outras coisas. Diante desse nosso DNA religioso, está inerente em nós, né? Eu consigo compreender a necessidade e essa pressão que existe no meio da igreja brasileira como um todo para esses cultos voltarem a funcionar. Mas isso não justifica, deixa eu deixar isso bem claro, que não justifica essa inquietação, essa pressão, para que, como se dizem por aí, para que a igreja possa voltar a funcionar. Mesmo diante de todo esse panorama, esse pano no fundo, isso não justifica. Porque, meus queridos, dentro desse nosso DNA brasileiro religioso, né? Como eu tenho chamado, nós nunca compreendemos o que de fato é a igreja. Dentro dessa nossa religiosidade, dentro desse DNA religioso brasileiro, nós nunca compreendemos o que de fato é a igreja, como ela funciona. E para melhor explicar isso, eu quero me apropriar de um termo do Marcos Tromp, que eu acho que eu já usei em uma pregação em Juazeiro, essa frase dele. Em seu livro A Igreja na Berlinda,
ele faz uma reflexão fantástica sobre o cristianismo brasileiro. E nessa reflexão ele diz a seguinte frase: olha, se Deus é brasileiro, que diabos está acontecendo com a igreja brasileira? E dessa frase ele percorre o livro, né? E eu vou ler novamente: se Deus é brasileiro, que diabos está acontecendo com a igreja brasileira? A verdade, meus queridos, é que como igreja brasileira, desde o seu início, e deixa eu fazer um parêntese aqui, eu não estou generalizando, não estou dizendo todos, estou falando a grosso modo, é que nós nunca compreendemos o que de fato é a igreja. Normalmente, quando nós falamos em igreja, a primeira imagem e ideia que vem à nossa mente é de um templo. É de um templo majestuoso, bonito, com vitrais lindos, que de fato são. Né? São muito bonitos, as nossas estruturas são bonitas. Até a de Juazeiro, que está em processo ainda de construção, que não terminou, é um templo lindo, e sempre que eu vou aí vocês têm melhorado alguma coisa. Isso mostra, normalmente, a imagem quando nós falamos de igreja. Mas, biblicamente, meus queridos, não existe nada mais errado do que essa definição e do que essa concepção de igreja. Etimologicamente falando, a palavra igreja vem da palavra eclesia, que é a junção de dois radicais, ek e eclesia, que significa ek, significa para fora, eclesia significa chamados. O pessoal usava essa palavra para denominar um grupo de pessoas, uma assembleia que se reunia para pensar para fora de si, para a cidade, para a sociedade, né? Essa reunião tinha um cunho político, por isso o significado de chamados para fora. Por isso, eclesia significa chamados para fora. E Jesus ele utiliza essa palavra eclesia em Mateus capítulo 16, naquela famosa afirmação de Pedro, quando Jesus se para diante dos discípulos e pergunta: quem o povo dizem que eu sou? E alguns começam a dizer: uns dizem que tu és Elias, outros que tu és Moisés. E vão conversando e Jesus diz: mas calma aí, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro ele afirma: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, ele para diante dessa afirmação de Pedro e no verso 18 ele utiliza a palavra eclesia. Ele diz: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, ou esta afirmação, ou seja, no que Pedro falou, né? Que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. É sobre essa afirmação, ou seja, eu edificarei a minha eclesia, o meu povo. Ou seja, meus queridos, eclesia é o povo de Deus, é essa assembleia chamada para se preocupar com os de fora. Eclesia é o povo de Deus, chamado por Deus para pensar e se preocupar com os de fora. Isso é o verdadeiro significado biblicamente de eclesia, e não são os templos. E essa implicação a gente vê no famoso texto de Mateus 28, 19 e 20, na chamada Grande Comissão, onde Jesus ele comissiona, ele ordena o seu povo a se preocuparem, a amarem os de fora, assim como a fazer o melhor por eles, né? Jesus chama esse povo a fazerem o mesmo, ele ordena o seu povo a fazer isso. A melhor definição de igreja que eu vi nos últimos anos e que tenho lido também é de um autor que eu tenho aprendido a admirar bastante. E a ouvir dele, é o Michael Goe. Ele diz que igreja é o povo de Deus em missão do mundo. Eu vou ler novamente. A igreja é o povo de Deus em missão no mundo. E eu preciso concordar com ele. De fato, essa é a melhor definição de igreja. E é essa definição que eu te chamo a compreender hoje. E desvincular essa palavra do templo. Porque o templo não é a igreja. Diante disso, a preocupação por grande parte dessa massa cristã em a igreja voltar a funcionar, ou seja, em os templos estarem novamente cheios, gente, ela é completamente errada. Ela é equivocada. Sabe por quê? Porque a igreja é o povo de Deus que se reúne nos templos e não os templos em si. Por isso, a igreja ela nunca deixou de funcionar nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, porque a igreja é o povo, ela é um organismo vivo, ela continua funcionando. O que parou foram os encontros maiores, essa assembleia maior, não a igreja, e sim os templos, as estruturas físicas. Agora, deixe-me fazer um parênteses novamente e deixar claro uma coisa. Eu não estou dizendo
de forma nenhuma que o templo, que os cultos maiores não são importantes, que podemos ser cristãos longe deles. Muito pelo contrário, não existe concepção errada também, não entenda mal o que eu estou dizendo. Os cultos presenciais, ou seja, essa assembleia maior, ela é muito importante, ela faz parte da igreja. Em Hebreus, capítulo 10, 25, nós somos muito bem lembrados disso, onde diz: não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-os uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o grande dia se aproxima, ou seja, que a consumação de tudo se dará. Agora, vocês conseguem compreender que é importante se reunir como igreja assim agora, meus queridos. O espaço onde isso acontece é outra coisa. Tá? Onde isso vai acontecer, onde esse povo vai se reunir é outra coisa. Não necessariamente nos templos, porque o povo pode se reunir até debaixo de uma árvore, num cinema, num shopping, num auditório. Aonde isso vai acontecer é outra coisa, não necessariamente nos templos. Então, igreja, lembre-se, não é os templos. Diante disso, diante do real significado da igreja, sendo ela o povo de Deus em missão no mundo, um povo que é chamado para pensar nos de fora e para se preocupar com os de fora, um povo que é chamado para fora, talvez a nossa pergunta não deveria ser outra? Esse é o meu questionamento. Diante desse significado, será que a nossa pergunta ela não deveria ser outra? Em vez de nos perguntarmos quando a igreja vai voltar a funcionar, para começarmos a nos perguntar, como parte desse povo de Deus, como posso cumprir a missão hoje no mundo? A nossa pergunta realmente, eu acredito fielmente que a nossa pergunta deveria ser essa. Como parte desse povo de Deus, como posso cumprir a minha missão no mundo hoje? Até porque, meus queridos, nós só estamos sendo recomendados a não nos reunirmos nos templos, em reuniões maiores. E não sabemos quando isso pode voltar. Isso pode voltar amanhã, pode voltar, se eu não me engano, no Ceará, e até dia 22, que está a recomendação aí proibido, como pode voltar no início de junho, como pode voltar só ano que vem. Porém, nós podemos continuar nos reunindo como igreja nas nossas casas, com os nossos familiares, com aquelas pessoas que cumprem a quarentena conosco. Como também podemos nos reunirmos como igreja, como estamos fazendo hoje aqui e agora, através de um culto online, através de uma mensagem online. Nós temos a grande oportunidade, que nós sempre falamos tão bem da igreja de Atos, de viver o que eles viviam, de fazer como eles faziam, porque eles também não tinham templos, eles se reuniam nas suas casas, e nós temos essa oportunidade de replicar isso. Sabe, se nós, o templo que aparece lá, no texto que a gente leu, né, leu sobre Atos, não era deles, né, era o templo do judaísmo, o templo de Jerusalém. E esse templo foi destruído e eles foram expulsos de lá algumas vezes. Então, depois que esse templo foi destruído, eles passaram anos e anos sem ter um novo templo, sem ter um lugar para se reunir. Então, eles continuaram se reunir em suas casas e os cultos, e a igreja continuava viva, continuava a crescer e a multiplicar. Se nós compreendermos isso e de fato entendemos, meus queridos, o que de fato significa a igreja, um novo mundo se abrirá para ela, ou seja, para a igreja, para nós. Se nós simplesmente ou tão somente compreendermos o que de fato significa igreja. Por conta de tanto tatearmos em busca de Deus, para voltarmos para Ele, para voltarmos para o único propósito da humanidade, e nunca conseguindo por causa dessa rebelião, porque isso é impossível para nós, porque o nosso pecado, da rebelião, ele nos separou de Cristo, de Deus. Jesus Cristo precisou tomar o nosso lugar, ele precisou morrer na cruz para que assim eu e você pudéssemos parar de tatear, de tentar encontrar a Deus tateando, mas para que pudéssemos encontrar Deus nele. E a sua ressurreição traz garantias disso, a sua morte e a sua ressurreição. Por isso que Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho de volta para esse Deus, eu sou a verdade sobre Ele, eu sou a vida que vocês precisam. Porque Ele é o próprio Deus. Ele que se fez homem para nos resgatar de volta para Ele, como também para restaurar toda a humanidade que sofre por causa do nosso pecado, que sofre por causa da nossa rebelião. Sabe, a igreja brasileira, nós nos encontramos, meus queridos, no tempo e espaço entre o livro de Atos, ali onde retrata a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ao livro de Apocalipse, onde vai ser
consumação de todos os tempos. Nós nos encontramos como igreja nesse espaço de tempo. O nosso grande desafio, meus queridos, é entender qual é o nosso papel hoje na história de Deus, como o seu povo em missão aqui e agora. Esse é o nosso desafio, entendermos que nós fazemos parte da história ali entre o livro de Atos e entre Apocalipse e entender qual é o nosso papel hoje aqui e agora como povo de Deus em missão dele. Há uma discussão vasta e ampla no mundo aí sobre como será esse mundo pós-pandemia, pós-Covid-19. E dentro do Brasil, dentro dessa discussão a nível nacional, nós temos 3 formadores de opiniões, ou seja, 3 pessoas que ditam como as pessoas pensam, que ditam a cultura, né? E eles têm discutido e têm discorrido como eles imaginam. E eu vou trazer aqui 3 deles, a opinião de 3 deles. O primeiro é o historiador e filósofo Leandro Carnal. Ele diz e pensa que o mundo pós-pandemia, pós-Covid-19, será muito melhor do que o mundo anterior, ou seja, do que o mundo até fevereiro. Porque ele diz e acredita que depois de momentos difíceis, o ser humano ele tem a tendência a valorizar melhor a vida. Os valores da vida e a importância dela são ressaltados. O ser humano tende a se tornar melhor. Essa é a opinião dele. Já o filósofo e doutor Mário Sérgio Cortella, talvez esse seja mais conhecido por vocês, e o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, ou só Pondé, caminham em direção completamente opostas ao que Carnal disse. Eles dizem que a tendência é as coisas piorarem pós-pandemia. Eles dizem que a tendência é a individualidade aumentar, a fome aumentar, a violência aumentar, a tendência é as coisas piorarem. A exemplo daquela série The Walking Dead, onde o mundo passa por uma catástrofe e tudo piora, onde as pessoas não têm mais confiança uns nos outros, onde as pessoas não confiam mais nas instituições e o mundo tem essa grande tendência a se tornar pior. Mas a questão aqui, que eu trouxe esses pensamentos deles, é que não cabe a nós tentarmos decifrar como será o mundo pós-pandemia, como será o mundo pós-Covid-19. Mas sim, nós precisamos estar preparados para qualquer que for o tempo que surja após essa quarentena, após essa pandemia. O teólogo e Leslie Newberg, aquele da introdução, daquele videozinho de abertura, ele diz o seguinte, olha, nós fomos criados para sermos conformados ao mundo. Não fomos criados para ser conformados ao mundo, mas transformados pela renovação de nossas mentes. Deus usa oportunidades e mudanças na história para chacoalhar o seu povo de tempos em tempos para fora de sua conformidade com o mundo. Leslie Newberg. E eu concordo com ele, que Deus está chacoalhando o seu povo nesse tempo, nessa mudança da história, para chacoalhar, para acordar o seu povo, para dizer, ei, vocês precisam voltar para cá. Cabe a nós, meus queridos, compreendermos essas mudanças e encontrar o nosso papel, seja qual for o cenário que vá surgir no mundo pós-pandemia. Cabe a nós compreendermos e entendermos qual será a nossa missão e como ela se dará. Por hoje, meus queridos, eu queria terminar por aqui. Se você quiser acompanhar ou saber como que a gente vai mais conversar, vai lá no canal e assiste depois, claro, de assistir os cultos daqui da própria comunidade. Por hoje basta a gente darmos um reset na nossa compreensão sobre o que é a igreja, sobre o que nós entendemos sobre o que é a igreja. Nós precisamos voltar à sua originalidade. Nós precisamos voltar ao que realmente significa ser igreja, principalmente agora nesse novo mundo, nesse novo desafio onde a comunidade passa a viver e todas as outras também a partir de 2021. E a palavra de Deus, ela é clara que ela existe para instruir, para orientar, para nos dar norte. E diante disso, eu queria deixar duas perguntas, 2 reflexões para nós refletirmos e praticarmos. Porque a palavra de Deus, ela sempre tem algo a nos ensinar. E não só para refletirmos, mas também para colocarmos em prática. A primeira pergunta é, o que realmente é a igreja? O que é essencial para essa igreja funcionar? O que realmente é a igreja? O que significa a igreja? O que é essencial para ela existir? A segunda, como eu posso... passo de branco, agora sim. Como eu posso ser igreja hoje, aqui e agora? Eu queria deixar essas 2 perguntas para você como comunidade, como igreja,
igreja de Juazeiro do Norte possa refletir, para que você possa colocar em prática também. Meus queridos, eu só queria deixar um aviso rápido. Estou com saudade de vocês, assim que passar essa pandemia aí, quem sabe a gente não passa por aí. Mas olha, gente, como testemunho, como ser igreja também, a gente precisa testemunhar para a sociedade e para os outros, para mostrar a importância que também que nós damos para eles, faz parte da nossa missão, tá? Então, se você, aqui já é obrigatório, eu não sei como é que está no Cariri, eu não olhei isso, mas se você precisar sair de casa, de fato, use a máscara, tá? Coloque a máscara, porque é um testemunho tanto para o reino de Deus, do Evangelho, mas também para a sociedade, tá? Que Deus abençoe vocês, que Deus possa derramar a graça dele, a misericórdia dele sobre a vida de vocês. Deixa eu ter uma palavra de oração. Senhor, eu quero te agradecer pela comunidade de Juazeiro, pela vida do João, da Gisele, de todos os líderes que tem ali, Senhor Jesus, também na comunidade, de cada membro. Senhor, que o Senhor derrame tua vida sobre a vida deles, que o Senhor dê a ele coragem e sabedoria, Senhor Jesus, para que eles possam cada vez mais descobrir o que é ser igreja, o que é ser comunidade, Senhor. Reseta a compreensão e nos traz de volta a essencialidade e a origem da tua palavra, Senhor Jesus, sobre o que é igreja, sobre o que significa ser igreja. Que o Senhor esteja com a comunidade de Juazeiro, com o povo de Juazeiro, que o Senhor os abençoe ricamente, mas, Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau e até a próxima. Se precisar, conta conosco. Tchau, tchau, gente.